Muito bem, então, pessoal, mais um vídeo aqui de uma aula remota nossa. O assunto, então, da nossa aula de hoje é a lei da inércia, a primeira lei de Newton, né? Fechando as leis de Newton, né? A gente viu inicialmente a terceira lei de Newton, vimos a segunda lei de Newton, e agora vamos fechar vendo a primeira. Acho que fizemos ao contrário, né? Mas tudo bem, né? A ideia era essa mesmo, tá? Bom, nosso material, então, ele começa com uma tirinha do Garfield, né? Garfield ali, e o dono dele chamando ele de preguiçoso. E o Garfield pensa, né? Não diz, não fala, não, o gato não fala. Pensa então que ele está conduzindo uma experiência científica, né? O dono novamente insiste que ele é preguiçoso, e aí ele pensa: estou testando a primeira lei da física. Na tirinha está escrito assim: a primeira lei da física. Aí o dono preguiçoso, e o Garfield pensa então: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, né? E claro, isso é uma alusão então, né? Aí a primeira lei de Newton, tá? A lei da inércia. Bom, seguinte, no slide seguinte, o que nós temos? Bom, nós temos os memes, né, gente? O que não falta nesse mundo é meme para tudo. E Sir Isaac Newton, né, não ficaria de fora dos memes, muito menos com a primeira lei de Newton, né? Então, o primeiro meme que a gente tem ali, o grande ali na vertical, diz lá o seguinte, ó. Então, o Isaac Newton dizendo pro seu assistente lá, né? Escreva que hoje não vou sair da minha cama, vou ficar de bobs em casa. Aí o assistente responde: mas senhor Isaac, não podemos publicar isso. Então escreva aí. Primeira lei de Newton. Um corpo ou objeto parado, em razão de sua inércia, tende a permanecer em repouso. Ah, ficou bonito, né? Agora ficou publicável. Mas é a mesma coisa, né? Disse a mesma coisa. Então os memes são fantásticos, gente. O que tem de meme aí relacionado à primeira lei de Newton é um catatal. Se procurar na internet aí tem um monte de meme mesmo. Botei mais um ali, né? Então, ó, princípio da primeira lei de Newton, né? Lá do Artes Depressão, né? Todo o corpo permanece inerte em repouso se for domingo. Então, brincadeiras à parte, né, gente? A primeira lei de Newton, ela é muito importante. Ela é muito importante no nosso cotidiano, mesmo que a gente não perceba, né? Que eu sempre brinco, né? Já que tem tanto meme, eu costumo brincar também, né? No Brasil, em especial, o povo brasileiro tem mania de querer driblar tudo que é lei, né? E não cumprir leis, né? Pelo menos as leis de Newton nesse país ainda valem, tá? Então é importante entendê-las, é importante mesmo. A primeira lei de Newton em especial a gente vai ver o porquê, tá? Então, na sequência do vídeo agora, tá? Eu vou colocar, né, um vídeo que fala sobre o histórico, né, do pensamento sobre a lei da inércia, tá? E é um vídeo muito bom, né, de um físico, Pedro Loos, se eu não me engano o nome dele, né? Tá disponível no YouTube. Então eu vou colocar aqui na sequência para vocês verem o vídeo desse físico aí. Ele tem vídeos muito bons no canal dele, tá? Então segue o vídeo aí, tá? E depois eu retorno para terminar a explicação. Valeu, pessoal. Falou. Até depois. Todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Essa é a célebre frase formulada por Newton que foi publicada em seu livro Principia. Muita gente já ouviu falar sobre ela e alguns até ousam dar um sentido metafórico para a ideia que ela retrata. Mas a pergunta que eu faço é: você realmente entende a primeira lei de Newton? O que essa tal de inércia tem de tão especial? Ok, então o que tem de mais entender que um objeto que está parado quer ficar parado e que um objeto em movimento simplesmente quer continuar em movimento? Parece fácil interpretar as ideias contidas nessa lei, e hoje pra gente talvez até seja mesmo. Mas para que isso se tornasse algo tão palatável assim, a ideia é que muita gente trabalhou bastante ao longo de anos e anos.
Isso até que se chegasse no ponto em que um cara como Newton conseguisse sintetizar tudo em poucas palavras. Um grande exemplo que nos ajuda a ver como essa ideia é de fato algo complexo e que dependeu de muita coisa para se desenvolver é voltar anos e anos atrás e entender como as primeiras pessoas a tratarem dessa problemática pensaram. Para Aristóteles, por exemplo, que viveu praticamente 2000 anos antes de Newton, o movimento dos corpos era dividido em duas categorias: o movimento natural e o movimento violento. As coisas que se movem por elas mesmas, tipo nós humanos e outros animais, possuíam um movimento natural. Os objetos que dependem de outros agentes para se mover teriam o que seria o movimento violento. Em um de seus registros, Aristóteles disse que ninguém pode dizer que um objeto, uma vez colocado em movimento, deveria parar em algum lugar. Pois, por que ele deveria parar aqui e não ali? Assim, um objeto estará em repouso, ou então se moverá até o infinito, a menos que alguma coisa mais poderosa o impeça de assim o fazer. Repare como que isso se parece com o princípio da inércia. Mas, na verdade, é uma afirmação sobre a homogeneidade do espaço. Sobre essa ótica, se não houvesse nenhuma resistência, um objeto nunca pararia de se mover. Mas o lance é que isso levava Aristóteles a crer que o vácuo não poderia existir. Dessa forma, para Aristóteles, a ideia de movimento infinito era absurda. Indo mais adiante, se tudo que não tem movimento natural, tipo um objeto inanimado qualquer, como uma flecha, se encontra em movimento, isso significa que ela precisaria ser movida por alguma outra coisa. Porque se o objeto não possui em si mesmo a fonte do seu movimento, porque ele não tem movimento natural igual nós seres humanos teríamos, ele deve ter sido movido por algo, e não por ele mesmo. Então, por indução, Aristóteles invoca a ideia de que deveria haver, no final de tudo, um primeiro motor, que ele chama de Deus. Na lógica dele, é impossível mover um objeto sem tocar nesse objeto. E disso surge um problema. Como que uma flecha seria capaz de continuar se movendo depois de ser empurrada pela cordinha do arco? Para esse tipo de caso, Aristóteles tentou evocar algumas explicações, como o ar ser responsável por empurrar a flecha. Só que isso fazia ele entrar em contradição, porque o ar seria o causador tanto do movimento quanto responsável pela resistência ao movimento. Então, como que ele seria os dois? Por muito tempo, as ideias relativas ao movimento dos corpos não se desenvolveram muito. Então, vários anos depois, na Idade Média, começaram a fazer uma distinção entre cinemática e dinâmica. Dois nomes que vocês já conhecem. Acreditando que o movimento podia tanto ser estudado do ponto de vista da causa como do efeito. Daí desenvolveram um conceito de velocidade que poderiam atribuir um valor numérico e distinguiram velocidade de velocidade instantânea. E definiram movimento uniforme e uniformemente variado. Coisa que nós já trabalhamos bastante no vídeo sobre movimento e velocidades. Jean Buridan foi um dos caras que apresentou uma teoria do movimento mais detalhada nessa época. Nela, o projetante, ou arremessador, é responsável por transmitir ao projétil uma qualidade permanente, que ele chamou de ímpetus, e que era responsável pela continuação do movimento do projétil ao longo da direção imposta sobre ele do início. Dessa maneira, ele atribuiu ao movimento uma causa interna e não externa. E para ele, esse lance do ímpetus funcionaria mais ou menos como um atiçador que, depois de ser retirado do fogo, mantém a sua qualidade quente, o que vai diminuindo lentamente. O ímpetus ainda difere do conceito de inércia por ser uma força motriz interna comunicada ao corpo. Mas repare que bonita é a maneira como uma ideia vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Kepler, anos mais tarde, foi o primeiro a finalmente usar a palavra inércia no estudo do movimento. Mas não para expressar a permanência do movimento ou o repouso na ausência de forças, e sim para afirmar que a matéria não começava a se mover por si mesma, e se ela tivesse em movimento, ele não persistiria. No fim das contas, a inércia kepleriana expressa a crença aristotélica de que os corpos tendem ao repouso. Mas chegando nos trabalhos de Galileu, mais um nome muito famoso de uma pessoa brilhante que ajudou bastante a desenvolver vários elementos da física e do método científico, encontramos passagens onde o movimento é nitidamente tratado como algo extrínseco à natureza dos corpos. Assim, movimento e repouso são tratados como estados de um corpo, e isso põe fim naquela distinção aristotélica entre as coisas. Galileu interpretou o movimento como um tipo de ser e não como um processo igual Jean havia interpretado com aquela ideia de ímpeto, por exemplo. Ele afirmou que o estado de movimento persevera e não precisa de um agente para isso. É um esboço de alto nível da ideia que nós temos hoje de que um objeto parado tende a ficar parado e um objeto em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Mas um dos fatos que nos impede de bater o martelo de que essa seria a lei de Galileu e não de Newton é que hoje todos os termos usados na física são muito bem definidos. Mas isso só aconteceu depois de Newton.
Até Galileu, por exemplo, não existia uma definição exata que diferenciava alguns termos como força, momento, ímpetus e etc. Newton foi quem realmente conseguiu atribuir sentido físico a essas coisas, dando um fechamento matemático extremamente necessário para que os conceitos de fato fizessem sentido. Um objeto qualquer, seja uma bola de boliche, um navio, uma formiguinha ou até mesmo você, tem uma tendência ao repouso ou à permanência do movimento. Entender todo o conceito por trás da primeira lei de Newton significa entender que a inércia, ou essa tendência, tem uma relação direta entre quantidade de massa e movimento. Imagine uma comparação entre um navio e uma formiga. Ambos estão parados e você quer colocá-los em movimento. Os dois casos vão oferecer resistência a sair do repouso, porque por inércia eles têm a tendência de permanecer em seu estado parado. Mas o navio vai oferecer muito mais resistência a sair do repouso porque ele tem muito mais massa. Se ambos já estivessem se movendo, eles teriam a tendência de continuar o seu movimento. E, na ausência de forças externas, eles simplesmente continuariam a se mover com uma velocidade constante e em linha reta. Você, com suas próprias mãos, não seria capaz nem de fazer cosquinha no navio. Ele simplesmente continuaria a se mover, talvez a água te ajudaria um pouco com o atrito e, quem sabe, o ar também. Mas ainda assim, o navio continuaria a se mover por um bom tempo. Já no caso da formiga, a simples resistência do ar já seria capaz de alterar o seu movimento. E quem sabe até um leve sopro já seria o suficiente para fazê-la parar ou sair voando por aí. Eu acredito que a parte mais difícil de toda essa história é entender que na ausência de forças, ou sobre uma força resultante nula, um corpo sempre ficará parado ou em movimento retilíneo uniforme. Isso porque na nossa vida estamos sempre lidando com forças de atrito, com superfícies, resistência do ar e outras forças. Outra coisa importante é notar que o grande salto de Galileu sobre o olhar de muitos autores é que ele deu uma nova visão ao estudo da natureza, que passou a ser examinada de maneira muito mais ativa ao invés de passiva. Aristóteles, por exemplo, realizou muitas observações, mas não experimentação, que é o elemento que faz toda a diferença na ciência. Mas o ponto principal é, essa ideia aparentemente simples, que hoje nós gastamos alguns segundos para ler e no máximo algumas aulas para entender, foi fruto de séculos de trabalho. Entender que todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele, nos permitiu melhorar inúmeras tecnologias de maneiras que talvez você nunca tenha parado para pensar. Como, por exemplo, uma pequena e importantíssima mudança que tornou os carros muito mais seguros. Vocês se arriscam a dizer qual? Tudo bem que existem muitas melhorias que têm relação direta com a primeira lei de Newton. Assistindo a alguns vídeos de testes de batidas do passado e do presente, já dá para termos algumas ideias bem legais de algumas delas. E com essa vastidão de opções para palpitar, eu arrisco dizer que muitos de vocês estão pensando em grandes mudanças estruturais dos carros, como lataria, airbag, cinto e outras coisas. Mas eu estou falando de algo muito mais direto. Muitos carros antigos, como os primeiros Fuscas do passado, simplesmente não tinham um encosto de cabeça. E esse pequeno detalhe foi responsável por inúmeras lesões no pescoço de motoristas e passageiros. Isso porque, dependendo da forma como um carro sofre uma colisão traseira, o impacto é sentido direto no pescoço, e a seriedade da lesão pode ser grande. Imagine que você está parado no trânsito em um carro cujo banco não tem encosto para a cabeça, e de repente vem um outro carro com grande velocidade e pá, colide com a sua traseira. A princípio, seu carro estava parado, e com ele você também. Mas do nada o seu carro começou a se movimentar bruscamente para frente. Pensando um pouco nas ideias por trás da primeira lei de Newton, fica fácil perceber que o seu corpo tem a tendência de ficar parado. Mas como o banco empurra seu corpo para frente, ele começa a se mover, sem muito mistério. Só que como não há um encosto de cabeça para empurrar o seu crânio junto com o resto do corpo para frente, por inércia, a sua cabeça tende a ficar parada e como resultado você sente um tranco no pescoço. Dependendo da velocidade, esse tranco pode trazer sérios riscos para a coluna. Esse foi um problema clássico da engenharia que precisou passar pelas mãos da análise de qualidade e melhoria contínua e envolvia uma pequena parte de um conceito que hoje pra gente é básico. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso e só sairá desse estado se uma força resultante diferente de zero surgir sobre ele. Esse conceito é extremamente importante e foi só o primeiro vídeo do capítulo. Então, esperem, cliquem ali, vão ver o próximo vídeo que ainda nós temos mais coisas para tratar nesse capítulo. Vejo vocês nos próximos vídeos.
Muito bem, então, pessoal, dando continuidade aqui, né? Então, depois do vídeo que vocês viram aí, tá? Já observaram bem a questão da evolução, de como é que se chegou, então, ao conceito definitivo da primeira lei de Newton, tá? E agora a gente vai dar continuidade, então. Então, o slide seguinte diz ali o seguinte, ó, na ausência de forças, ou quando a força resultante é nula, um objeto em repouso mantém-se em repouso. E um objeto em movimento retilíneo, uniforme, porque a velocidade não muda, a velocidade é constante, né? Mantém-se nesse movimento com velocidade constante em módulo, direção e sentido. Ou seja, isso é fundamental, é a análise do vetor velocidade, tá? Se não há aplicação de força sobre um sistema, sobre um corpo, né? E ele estiver em movimento, ele permanecerá em movimento com suas características constantes, características do vetor velocidade, módulo, né, o valor numérico da velocidade, a direção e o sentido, tá? Ou seja, isso é importante, um corpo para mudar a sua direção, um corpo só muda a sua direção se estiver sujeito a uma força. Sem força, o corpo não muda absolutamente nada. Não muda nada. Se parado está, parado ficará. Se em movimento está, em movimento permanecerá. Certo? Então, a síntese, ó. Se a força resultante for igual a zero, então o vetor velocidade é constante. Tá? Constante em módulo, direção e sentido. Certo? Muito importante isso. Muito bem. Né? Bom, então, se a força resultante é igual a zero, e, portanto, o vetor velocidade será constante, nós temos algumas consequências disso, tá? Então, exemplos do cotidiano, né? Os alunos que utilizam transporte público para ir para o IFC, né? Quem já teve a experiência de andar em um transporte público sabe como é que é, né? Tá lá paradinho, bem bonitinho, dentro do ônibus, quando o ônibus vai arrancar, o ônibus entra em movimento para frente, o seu corpo tende a permanecer em repouso. E, portanto, como consequência do movimento do ônibus para frente e da permanência do seu corpo em repouso, você acaba caindo para trás, né? Se estiver em pé lá dormindo, dando mole lá, pimba, acaba caindo para trás, né? O mesmo vale para quando o ônibus está em movimento. Você dentro do ônibus está em movimento assim como o ônibus, está com a mesma velocidade do ônibus. Quando o motorista lá aciona os freios para parar o ônibus, o que vai acontecer? O ônibus é freado, portanto, age sobre o ônibus uma força contrária em movimento, e aí diminui a velocidade, varia a velocidade. Então, tem força resultante, varia a velocidade, é um corpo acelerado. Contudo, você dentro do ônibus, se estiver dando sopa lá, o seu corpo tende a permanecer no seu estado de movimento. Então, o seu corpo vai querer permanecer com aquela velocidade que ele tinha, que era a mesma velocidade do ônibus. Consequentemente, quando o ônibus freia, o seu corpo é lançado para frente, na continuidade do movimento, tá? Essa é uma das grandes justificativas pela necessidade obrigatória do uso do cinto de segurança, tá? Então, é importante salientar isso. O cinto de segurança serve única e exclusivamente para lhe proteger das consequências da lei da inércia, tá? No caso de um acidente, como muito comumente acontecia, e ainda hoje acontece quando acontece um acidente e as pessoas não estão usando o dispositivo de segurança do cinto, né? Os corpos tendem a manter o seu movimento e, por vezes, são lançados, né, para a brisa fora ou para fora do corpo, ou para fora do carro, tá? Em uma colisão, em um acidente. Então, a ideia é essa, né? A lei de Newton, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, diz que o corpo tende a manter-se em estado de movimento. Se está parado, tende a permanecer parado. Se está em movimento, tende a permanecer em movimento, tá? E quem anda de ônibus e nunca passou por essa situação aqui de ou acabar quase caindo para trás, se não apoiar em alguém, ou caindo mesmo, ou quando freia quase, né, cai para frente lá, se esborracha todo, né? Então isso é muito comum, eu mesmo já vivi isso inúmeras vezes, tá? Então esta é uma das consequências, né? Outra consequência no slide seguinte é a seguinte, a questão seguinte, tá ali mostrando o slide, né? Bom,
Tem lá um carro vindo por uma rodovia, chega numa curva. Para que o carro possa executar esta curva, tem que existir sobre esse carro a aplicação de uma força, né? Senão o carro não muda a sua direção, tá? Nesse caso ali representado, não há força nenhuma atuando sobre o carro. O que acontece? O carro passa reto na curva, tá? E aqui vem outras coisas bem importantes relacionadas ao trânsito em geral, né? Quem dirige, que não é o caso de vocês, a princípio a maioria de menor não tem habilitação e não deveria dirigir, mas um dia vai poder, quem sabe, né? Mas os pais ou responsáveis, enfim, que dirigem, esses sabem que um carro, principalmente em dias de chuva, né, forma uma película de água sobre a pista e dependendo do estado dos pneus, fica mais escorregadio, tá? Então, quando você chega numa curva, por isso que se recomenda que em dias de chuva, né, com pista úmida, se diminua a velocidade, porque diminui o atrito. Então, quando você chega na curva, dependendo da velocidade com que você está, né, a tendência é que o carro passe reto pela curva, escape da curva, né, derrape e passe reto, tá? Isso acontece muito mais com pista molhada em dia de chuva, mas num dia seco, perfeito, dia de sol seco, bonitinho. Se você tem uma curva muito fechada e você entra nessa curva com uma velocidade muito elevada, tá? Vai acontecer a mesma coisa. Mesmo em dia seco, você não vai vencer a curva, né? E aí o carro vai derrapar e você, é aquilo que a gente diz que sai pela tangente, né? Então o carro escapa pela tangente da curva, vai mato adentro, tá? Então são os cuidados necessários, né? Tudo tem um limite, por isso que se estabelece os limites de velocidade. Alguém estuda, né, para isso, para dizer, olha, é seguro nesta pista, nesta condição, nesse trecho, andar a esta velocidade, tá? Isto é segurança. Mas claro, né, Brasil, então nem todo mundo leva muito a sério as leis no país, né, infelizmente, tá? E aí, claro, pode ocorrer, né, as consequências como a gente tá vendo aí, tá? Muito bem, então, em síntese, gente, não tem muito o que ficar. É isso, né? A primeira lei de Newton é isso. Lei da inércia, o corpo tende a manter seu estado de movimento. Se está parado, permanece parado. Se está em movimento, permanece em movimento, até que haja sobre ele uma força resultante, tá? Bom, vocês vão ter alguns exercícios para fazer aqui, tá? Dessa vez a gente vai fazer no Google Forms, como foi a terceira lei de Newton, tá? Com um questionário de múltipla escolha. Vocês vão acessar o questionário e vão executar ele, tá? Só tomem os cuidados com as orientações que vão estar dispostas para você aqui no material, tá? É isso então, por essa nossa aula, pessoal. Até a nossa próxima atividade. Abração. Tudo de bom, até mais.